Olá, eu sou o Ander Lopes, faço parte do time da ONU Soluções e hoje vou falar um pouco sobre as funcionalidades do UNO ERP para empresas de produção, manufatura. A primeira pergunta é como funciona a estrutura de produtos? Bom, eu estou aqui na aplicação já voltada para empresas de manufatura. E quando se fala em estrutura, passamos pelo cadastro de produtos, onde você vai cadastrar os itens que são comprados em matéria-prima, vai cadastrar os produtos que são fabricados, né, o item acabado, e vai estruturá-los através do cadastro de estrutura de produto, onde você efetua o vínculo. Deixa eu pegar um produto aqui. O vínculo entre o produto pai, né, o produto final, por exemplo aqui um shampoo, e os seus componentes e subcomponentes. Então você cadastra o produto final, cadastra a matéria-prima e vincula através de uma estrutura de produto, onde você consegue visualizar custo médio, custo total, as prioridades, informa os percentuais de fator de perda, para que se chegue ali a um custo total da estrutura. É no cadastro de estrutura que eu também vinculo os roteiros de produção e as linhas de produção. A outra pergunta: como funciona o planejamento de produção? Bom, aqui a gente pode realmente tratar o planejamento da produção, o MRP, as compras, mas dentro do módulo de produção existe de fato o planejamento da produção, que é onde você vai buscar no sistema o que eu tenho de demanda em relação às vendas. Então ele vai visualizar os pedidos de venda que estão comprometidos até uma determinada data e vai fazer uma avaliação entre o que tem de cotação em andamento, o seu estoque atual, a própria demanda, o que já está reservado, já está em fabricação, quantidade mínima, lote econômico, e vai recomendar uma quantidade a ser produzida. E ali eu consigo gerar as ordens de produção através do planejamento. Depois do planejamento, eu posso rodar um MRP, onde eu vou realmente visualizar o que eu preciso de matéria-prima para atender as minhas ordens de produção. Eu consigo aplicar filtros, né? Olha, nesta ordem de produção, o que eu preciso de matéria-prima, ou nesse pedido, ou nesse centro de custo, ou desse fornecedor, desse produto filho, desse cliente. Eu tenho filtros para que eu visualize o que eu tenho que comprar. E aí, obviamente, o sistema vai olhar o que já tem de requisição de compra em andamento, o que já tem de pedido de compra em andamento, o estoque atual daquela matéria-prima, a demanda, né, que é exatamente o filtro, as quantidades mínimas, lote econômico, e sugere que se compre uma quantidade específica de um produto específico. Eu posso gerar uma requisição para montar um mapa de cotações e depois comprar, ou gerar uma ordem de compra, um pedido de compra direto através do MRP. Próxima pergunta: como o sistema trata a produção em terceiros? Bom, existe toda uma parametrização específica, né, para tratar o que na verdade é um beneficiamento. Eu tenho um documento aqui que pode ajudar um pouquinho, onde o objetivo, né, é que a matéria-prima seja comprada de um fornecedor e a mão de obra de um outro fornecedor, que é o beneficiador. Essa matéria-prima é enviada a este beneficiador, que devolve esse produto beneficiado. Esse assunto é técnico, a nossa equipe de implantação e treinamento vai auxiliar na hora de parametrizar, mas em resumo, gera-se um pedido de compra, né, do serviço de beneficiamento, gera-se um pedido de remessa da mercadoria para o beneficiamento, né, eu vou emitir a nota fiscal relacionada a isso, que automaticamente gera uma ordem de produção. Depois eu vou fazer o recebimento da nota de serviço que foi executado, onde vai ser gerado o título de contas a pagar e vai encerrar o pedido de compra do serviço do beneficiamento. Depois a entrada do produto devolvido, né, eu faço um recebimento, que automaticamente reporta, né, finaliza a ordem de produção para baixar o estoque da matéria-prima e entrar com o produto acabado. Então existe um cadastramento, uma parametrização específica
para tratar o processo de beneficiamento. Próxima pergunta: como o sistema trata a formação dos custos? Bom, o cadastro de produto ele trata, né, se o produto é comprado ou fabricado. Então, se ele é comprado, eu tenho os custos de compra, né, custo FOB, CIF, total, médio de acordo com as entradas. E se o produto é fabricado, eu tenho os custos de fabricação. Então, eu digo ali qual é o custo FOB daquela fabricação, o CIF, o total da fabricação, custo médio. Que aí, de acordo com os reportes, com as entradas, eu vou automatizando a inserção de dados por aqui. Lembrando que é possível tratar através de fórmulas, né? Então, você pode inserir no sistema fórmulas de atualização de custo que utilizam variáveis específicas para que quando eu faça um recebimento, eu alimente o custo daquele produto. E eu posso também automatizar o processo de precificação de venda através das minhas fórmulas de atualização de preço. Então, eu atualizo o custo e automaticamente já atualizo o preço de venda. Na hora de você montar a estrutura, né, como nós falamos, eu posso também já ir formatando os custos totais de uma estrutura de produto. Então, se eu tenho um item como matéria-prima, ou 2 ou 3, um serviço, eu vou formatando o custo específico desse item, desse produto, desse projeto, enfim, onde eu vou trazer ali o custo total, custo médio, unitário, proporcional, para depois ter a visualização total estruturada deste item. Na hora de reportar a OP, ele também reporta a mão de obra envolvida nos custos desse produto. Próxima pergunta: o sistema controla lote, validade, número de série? Sim, controla. Quando você cadastra um produto, você especifica como será a rastreabilidade, o controle daquele produto específico. Então eu posso tratar com nenhum controle, onde eu vou dizer sempre que o lote e a embalagem é única. Eu posso tratar por lote, posso tratar por número de série, ou ainda lote e número de série. A partir do momento que eu informo um tipo de controle, todo momento onde houver uma movimentação de estoque, eu obrigatoriamente terei que informar. Então, se eu for controlar por lote, vou fazer uma entrada de mercadoria, eu preciso especificar qual é o lote. Vou utilizar uma matéria-prima numa ordem de produção, eu especifico qual é o lote, número de série ou ambos. A data de validade, idem. Se eu digo para um sistema, para o sistema, né, que esse produto tem uma data de validade, na hora que eu der entrada daquela mercadoria, eu vou dizer que a data de validade tem um período. Então eu faço um recebimento, e aí no momento do recebimento, que é para alimentar estoque e gerar contas a pagar, eu também informo as datas de validade. Então eu tenho a data de fabricação, a data de entrada, a data de validade. É possível automatizar, inclusive, um aviso, né, um disparo de e-mail para que quando chegar, né, no dia de vencimento, um gestor ou um gerente ficar sabendo que aquele item tem uma validade. Então sim, controla lote, validade, número de série. Próxima pergunta: tem como emitir etiqueta automaticamente no sistema? Sim, o sistema permite uma automação do processo de impressão de etiquetas. E essa etiqueta ela pode ser gerada no momento do recebimento. Então, assim que eu dou entrada numa nota fiscal, entrada de uma mercadoria, eu posso automatizar a impressão de etiqueta dos itens ou manualmente mandar imprimir. Eu posso gerar etiquetas no momento do reporte da ordem de produção. Então, eu tenho lá uma ordem de produção e aí eu vou reportar essa OP. Eu gero automaticamente as etiquetas vinculadas do item ou da ordem de produção. Então é possível sim automatizar a emissão de etiquetas, além da etiqueta de expedição, né? Você pode, na hora do faturamento, automaticamente, ao faturar, emitir as etiquetas, aquela para colar na caixa, e também etiquetas de mala direta, né? Que é uma coisa mais específica para clientes. Também é possível você gerar as etiquetas para direcionamento de clientes, né? Enviar para um cliente um documento, enfim.
Lembrando que para isso existem algumas premissas, né? Tem que ser uma impressora térmica, você precisa de uma configuração específica no servidor para que ele receba a emissão de etiqueta em massa, né? O CUPS, talvez seja necessário uma VPN, mas sim, tem como automatizar. Próxima pergunta. O sistema emite o arquivo do bloco K? Sim, emite. É possível gerar um arquivo SPED fiscal, onde você especifica um período e gera um arquivo bloco KH ou ambos já no formato da Cefaz. Então sim, é possível gerar o arquivo de bloco K, lembrando que ele vai registrar as movimentações, né? Então, para que eu tenha informação no arquivo de bloco K, eu necessariamente preciso tratar as entradas e saídas, né? Então, comprei, recebi, registra, gerei a OP vai ter um reporte, onde vai sair a matéria-prima e entrar o produto final. Essas movimentações ficam registradas no arquivo fiscal. Próxima pergunta, o sistema controla perdas na produção? Sim, controla. Tem dois cenários, né? O cenário padrão, onde você informa um percentual já conhecido de perda, para que depois você consiga puxar um relatório dessas perdas através de percentuais. Então ele vai falar que naquela OP, naquele lote, para aquele produto, aquele componente, houve uma quantidade reportada e, consequentemente, uma quantidade perdida dentro daquele percentual. Ele calcula os valores envolvidos aí na sua perda. Dá para visualizar na tela, imprimir ou ainda exportar para Excel. Outra tratativa de perdas é efetuar um reporte adicional, né? Você, além de reportar o que de fato foi utilizado na produção, você pode reportar a perda. Então é uma recomendação, né? Você criar um depósito específico para controle de perdas. Então eu reporto o que foi perdido em um depósito e eu consigo filtrar depois os meus relatórios filtrando por este depósito de perda. É um controle bem interessante que dá para fazer no sistema. Então sim, o sistema controla as perdas na produção. A próxima pergunta, tem a opção de produção por demanda ou para estoque? É sim, né? Você pode gerar uma ordem de produção manual, então eu entro na OP e gero ela manualmente, né? Vou fabricar o produto X, a quantidade X vai iniciar em tal período, vai terminar em tal período. Então eu estou manualmente gerando uma ordem de produção para alimentar o meu estoque, para que a equipe de venda consiga vender aquele produto fabricado. Ou gerar através de planejamento, como já falamos, né? Então o sistema ele olha as vendas e aí, por demanda eu gero as minhas ordens de produção. Ou ainda eu posso gerar as ordens de produção diretamente no pedido de venda. Então eu posso rodar um planejamento, que é pensando no que já está vendido, posso rodar um planejamento considerando média, você pode pegar um período do ano, mais sazonal e, bom, nesse período vendemos uma quantidade, então vamos aumentar um pouquinho, vamos nos basear naquela mesma ideia, e aí eu gero as ordens de produção por essa média de vendas. Ou ainda no próprio pedido, né? Então existe um vínculo com as vendas. Então lá no pedido de venda, se você der permissão, né? Isso é algo que tem que ser configurado para que o vendedor tenha essa permissão. Então o próprio vendedor, na hora que ele lança um pedido de venda, insere itens nesse pedido de venda, ele tem a possibilidade de gerar uma ordem de produção daquele item específico. Então esse link entre vendas e o departamento de produção pode ser automatizado se esse for um interesse do seu negócio. Próxima pergunta. Como faço para saber o status de uma ordem de produção? Bom, toda OP ela tem a situação, né? Então, essa situação ela pode caminhar entre não liberada, liberada, já iniciada, em produção, parcialmente cancelada, enfim, esses status são os que existem aqui. Então, através de um relatório, né, eu posso puxar um follow-up de ordem de produção e ali eu consigo saber, olha, o pedido X está em qual status, né? Ou o produto está em qual status, o projeto. Então você consegue acompanhar as ordens de produção através de um relatório e os seus filtros. Então é possível sim acompanhar atuações das ordens de produção.
E a última pergunta, que eu acho que eu já respondi, mas só seguindo aqui a sequência, eu consigo amarrar uma ordem de produção com um pedido de venda? Consegue, né? Como já vimos, no próprio pedido de venda ele gera uma OP, e ao gerar uma OP, essa OP fica vinculada ao pedido, então eu consigo rastrear. Então, olha, a OP X já está pronta para atender o pedido X? Então sim, é possível vincular um pedido de venda a uma ordem de produção. O módulo de produção é bem robusto, né? A gente tem a possibilidade de rastreabilidade, cadastrar eventos, operações, equipamentos, simular produções, calcular custo de produto acabado, rateio, os planejamentos, liberação. É um módulo bem completo. Hoje eu estou dando uma visão geral aqui, para que você tenha uma ideia de como funciona. Mas se houver interesse, converse com o seu gerente comercial para que agendemos uma reunião específica. Muito obrigado e até a próxima.